líder de governo passou aqui, que a matéria de discussão do seu próprio autor, de sua própria autoria, né? Seria mais legal. Eu acho que essa casa aqui trabalha em conjunto. Eu acho que isso aqui é uma casa para se discutir leis e colocar projetos de leis, que o executivo está lá para vetar ou não, e essa casa tem o poder de derrubar o veto, por que não? Então, é uma questão de decisão dos seus vereadores. Se essa casa achar que essa lei é importante, ela derruba o veto, a lei vai permanecer. Agora, se essa casa votou uma lei banal, vamos lá, se a lei não tem textura, não tem como acontecer, não tem lógica, essa casa não deveria aprovar uma lei que não tem lógica, né? Passa por uma comissão de Justiça e Redação, comissão de Finanças, comissão de Meio Ambiente, composta por 3 vereadores cada um dos seus membros. A gente tem aqui uma procuradoria, assessoria jurídica, porque essa lei não tem fundamento. Isso existe. Então não adianta ser vereador aqui só para aprovar a lei que não tem fundamento. Então eu queria colocar uma coisa aqui para vocês. Como vetar um projeto de lei? Prestem bem atenção no que eu vou falar. Eu vou até comunicar aqui a chegada da nossa ex-subsecretária de Educação, Nilce, né, que foi uma das melhores educações aqui desse município, recebendo aqui 3 prêmios ao Unesco. Né? Eu queria dizer o seguinte: como eu, que vim do grêmio estudantil, que nasci dentro das escolas, conhecedor dos problemas das escolas aqui no município, vou votar numa lei, contra uma lei que estabelece algo que melhore a violência dentro das escolas da cidade. Não tem condições. Todas as terças e quintas eu venho para cá, meu amigo vereador doutor Marquinhos, que é candidato antes de mim, já. Eu tentei 8 anos da minha vida, acho que o doutor Marquinhos já deu 2, se eu não me engano. Pessoa séria, médico, responsável, vem nessa tribuna, defende questões super interessantes no município, leis super íntegras. Como que eu vou, entendeu, vereador Jair? Como eu vou votar contra uma lei que combate a violência nas escolas? Presidente da Comissão de Educação, ex-presidente de Grêmio de Associação Estudantil dessa cidade. De lá que eu vim, ciente de todas as mazelas que acontecem, não é agora no governo Luciano, que vem ocorrendo nos últimos 10 anos da educação dentro do município. As escolas virando boca de fogo, local minerado para uso de drogas. Como que eu vou votar mais nessa? Como que eu vou, senhor presidente, fazer isso? Então, senhor vereador doutor Marquinhos, senhor me desculpe, mas eu voto contra a manutenção do voto. Sabe por que eu voto contra? Muitos amigos aqui ficam assim: eu peço para a base do governo votar a favor. Eu ouvi ali o líder falando. Eu sou a base do povo. Eu não sou base de governo. Se o Luciano precisar de mim para aprovar uma lei de benefício para essa cidade, ele conta comigo de todos os votos como até hoje eu votei. Milhares de pessoas no governo Zé Sagaz, eu votei contra aqui porque realmente tinha artigos errados, que deveriam ser consertados. Está sendo consertado para ser reenviado. Foi o meu. Agora, vetar uma lei por falta de interesse público é impossível. Como que eu vou votar em algo que combate a violência nas escolas? Como que isso entra na minha cabeça? Que não há interesse público. Pelo amor de Deus, nos dias de hoje quem vem vivendo, isso não existe, senhor presidente. Então peço aqui a base do povo, vereador Jair, vereador Genildo, e peço também aos vereadores, por que não Vicente Rocha, que me ajudou aqui a trazer, quando nem vereador era, a lei do grêmio estudantil, peço a você, vereador Vicente, para votar a favor desse veto, derrubar esse veto, né?
e peço a favor dos outros vereadores aqui, Abelardinho, vereador do Povo, vereador Márcio Pinto, 30 anos nessa casa, sabe a necessidade dessa cidade, melhor do que qualquer vereador de dentro, vereador Robertinho, vereador Carlos Silva, vamos ajudar. Quantas vezes o movimento estudantil deu paz ao vereador Carlos Kisse na disputa aqui da terra elétrica? São movimentos importantes, seu vereador, que já o auxiliou várias vezes. Então vamos aqui, peço a todos meus amigos aqui para votar na derrubada desse cidade. Senhor, muito obrigado. As interessadas na aprovação dos projetos que eu apresento aqui na Câmara. Eu costumo falar para a equipe que eu queria continuar com a marca de a cada sessão apresentar um projeto. Peço ao Oxalá, Deus da vida, que a intuição seja o mestre. Só que eu percebo aqui, nesse momento, um entrave. E nesse entrave eu não participo. Por quê? Esta lei, em relação à violência escolar, veio de um trabalho que eu fiz, psicopedagógico, na escola de Estrela do Céu, quando duas professoras me interpelaram e pediram que fosse feito uma ação, um projeto, para coibir a violência escolar. Pedido feito, trabalho executado, apresentei a lei foi aprovada aqui na casa e a lei foi enviada para o Executivo. Todos sabem que eu sou do grupo da coligação do prefeito. Só que tem um detalhe que a comunidade precisa perceber e estar atenta. Tal a surpresa que hoje várias leis minhas serão apresentadas. Leis com veto. Isso para mim cheira a cilada política. E eu sou militar. Eu também sei escapar de Arapuca. Como que eu escapo dessa Arapuca? Vem um veto para cá para ser julgado de uma lei que eu fiz final de maio. Eu queria pedir aos mais antigos que me orientem, por favor, como que uma lei enviada para o Executivo, aqui a data da lei, não do projeto de lei, aqui a data é 18 de junho, 18 de junho, 18 de julho, 18 de agosto, 2 meses para a lei vir aqui e discutir o veto. Eu sou a favor da harmonia, da paz social. A proposta que eu fiz está aqui escrita, aprovada pelos pares, pelo grupo pelos quais eu represento. Sendo que essa questão do veto do prefeito, eu tenho que ter confiança no prefeito que eu elegi. Eu tenho que ter. Não vou arrefecer, parar de produzir, parar de catucar, de mexer, de propor. Porque ontem mesmo, quando eu acabei o projeto do cuidador cultural, eu fui nesta lei, por coincidência, peguei um artigo que fala do protagonismo infanto-juvenil. O jovem atuante, como o Noel falou, o jovem atuante, ele consegue trazer a harmonia. Então a questão do veto em si, eu acredito que deve servir para a comunidade refletir e acompanhar. Eu falo para as pessoas, aqui foram aprovadas 2 indicações. Pessoas da comunidade que pediram para que eu escrevesse e defendesse, por exemplo, lá em Drapitanga. Se a comunidade não estiver junto da Secretaria de Obras para ver se a obra vai ser executada, vai ser um mero papel. Então eu acredito, por exemplo, nessa questão, eu não posso, e tenho certeza que o prefeito Luciano Mota não vai exigir de mim que eu acate o veto em relação a esse projeto. Então, em relação a esse projeto, é diferente do outro.
O outro foi fala, e eu costumo confiar até prova o contrário. Se ele disse, como autoridade primeira, que vai legalizar a questão dos CEPs em Itaguaí, eu acredito. E eu estou oferecendo uma proposta para a gente trabalhar em prol da defesa da violência escolar. Eu estou em apoio ao vereador Marquinhos. E ninguém aqui está falando do prefeito. A gente está falando aqui que essa casa tem poder de criar, aprovar e, por que não, até mesmo derrubar o veto e sancionar essa lei. Concorda? Eu acho que aqui está aí. É uma casa de lei. Não é uma casa executora. Então, vereador Marquinhos, aqui não existe drama. Nós recebemos os vetos essa semana passada, vetos em atraso do governo. Recebemos aqui e está normalmente no trâmite da sessão. Por acaso, o próximo veto é uma lei minha. Então, assim, estou passando aqui um apoio a uma lei que eu julgo ser muito importante para a nossa sociedade. Não estou colocando em questão se o prefeito é bom, se é ruim, se ele está fazendo ou deixando de fazer. Estou falando aqui dos nossos trabalhos internos dessa casa. A nossa responsabilidade com a população. Eu queria só deixar claro uma coisa para todos os colegas desta casa. Quem me chamou a atenção essa semana sobre a questão dos vetos, que o senhor, Vossa Excelência, falou em cilada. Não existe. Eu não entendi essa questão da cilada. Cilada, se nós não aprovarmos. Cilada, não. Daqui a pouco. Se nós não colocarmos isso aqui em votação, trava a pauta, e hoje chegou a matéria, a primeira matéria, medida de urgência, e a Procuradoria veio chamar a atenção que trava a pauta e a gente não vota aumento do funcionalismo. Então, na verdade, se fosse votar a quantidade de vetos aqui, nós vamos ficar até meia-noite aqui, porque deve ser lá nos 15. Eu falei, não vamos votar tudo. Vamos achar uma fórmula de irmos votando os vetos, até limparmos a pauta e irmos votando as matérias ao mesmo tempo. Na verdade, doutor Marcos, a Procuradoria me chamou a atenção ontem. Pessoal, vereador, chegou a matéria pedido de urgência e nós temos 19 vetos para votar. O veto não pode ficar ali. Então nós estamos limpando a pauta dos vetos. É um assunto polêmico? É um assunto polêmico. Se eu pudesse, deixaria mais 30 dias, mais 60 dias, mas esses vetos têm que ser votados. Uma parte. Com a palavra, vereador Vicente. Tinha pedido a palavra. Conselheiro, para você, esse pertinente que o presidente estava falando. Não, o que eu quis chamar a atenção, se a prefeitura demorou a mandar a resposta, a lei não deveria ser promulgada? É nessa questão. Porque o veto veio tarde. Então, esse veto ele tem legitimidade se já o prazo legal já passou. É essa questão que eu trouxe em pauta. Aí nós vamos entrar numa discussão eterna. Porque aí o prefeito, o executivo, começa a dizer que a Câmara está entrando na área dele. Então, na verdade, votar esses vetos do jeito que deram é uma questão de respeito ao executivo. Ao contrário, é uma questão de respeito ao executivo. Não recebe o quanto prazo, presidente. Não recebe o quanto prazo. No mês de julho não contou. Eu quero aqui, somente sobre o vereador, sobre o presidente, eu ouvi eloquentes oradores aqui já discursando, né, é sempre bom aprender, porque é uma grande escola, e me posiciono com muita tranquilidade, que aqui é o local de você se posicionar da forma que você acha certo se posicionar. Noel, aqui é emoção e razão, né? Aqui não tem erro. Ou a pessoa vem com o coração quebrantado e coloca a emoção, ou vai na razão. E quero falar para todos os senhores da plateia, senhores vereadores, que no mandato passado eu fui quase todos os 8 anos do Charlinho oposição ao prefeito. E combati o bom combate. Interessante, eu vi discussão do vereador Genildo falando de placas de ruas, e nos 8 anos eu não vi nenhuma placa de rua sendo colocada.
nenhuma placa de obra sendo colocada, nem com os valores das obras. Não estou falando de vocês, estou falando do prefeito, daquela época, do prefeito Charles. E vejo tudo isso, e tudo isso hoje, sabe, caindo sobre o peito do Luciano Mota, como ele é o culpado de tudo. Eu não sou advogado de ninguém, não veio para isso. Mas o que eu pergunto a mim tudo, por que todo mundo votou com a revolta do Charlinho no Xanuá? Para melhorar. Então, gente, vamos ter um pouco de paciência. Calma aí. Vamos ter um pouco de paciência. Eu tenho compromisso, calma aí, vereador, eu tenho a garantia da palavra. Me garanto a palavra. Eu fui oposição 8 anos e estou falando aqui, eu acredito, e vou falar aqui dessa tribuna hoje, que o Luciano vai fazer o melhor governo dessa cidade. Eu acredito nisso, estou falando aqui. Eu acredito nisso, estou falando aqui. Vou pedir Estou falando aqui que respeita a população e o povo de Itaguaí, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Enfrentei na oposição um homem que já tinha sido prefeito de Mangaratiba 8 anos e fui oposição. Eu tenho experiência, sou vereador no 4º mandato para falar isso para você. E hoje eu sou governo e faço base do apoio do governo municipal e vou votar com o governo sim. Vou votar com o governo sim. E não vou na emoção de pensar que estou votando uma matéria de extrema importância. Não, vereador. Ano que vem a matéria vai ser apresentada. Nós, vereadores, nós estamos daqui a quantos anos falando numa violência de Itaguaí que ninguém resolve. E nós temos 50, 60, 70 policiais militares em Itaguaí que ninguém consegue resolver. Aí, ó. Estão matando. Chegamos a ser, vereador Noel, com a excelência, essa matéria do vereador Marquinhos, linda, maravilhosa. Nós chegamos a ser um município recordista de assassinatos de jovens. Mas cadê o que o Estado fez? Nada. Vossa Excelência, eu sou matéria linda. Mas por causa disso, eu vou expor o governo municipal, o chefe do Poder Executivo, por uma questão. Nós estamos com um problema muito mais sério na saúde, um problema muito mais sério com uma remuneração salarial do servidor público, um problema muito mais sério que o Charlinho deixou de contratar 800 concursados, um problema muito mais sério de ter convocado 200 concursados da saúde e a família está sendo distanciada. Isso é muito mais grave, isso é muito mais sério. Nós sabemos das armazelas todas as escolas, virando tráfico, boca de fumo, é verdade, nós sabemos. Mas o Estado não está resolvendo. Nós estamos fazendo paliativo com uma lei do vereador Marquinhos, de fazer o quê? Uma guarda municipal efetiva nas escolas, para minimizar, para proibir, mas esses traficantes estão tudo armados, não é? Eu só quero explicar para a excelência que eu voto pela manutenção do governo, conforme a determinação desse governo, porque eu sou governo hoje. E vou ficar no governo, sabe por quê? Eu acredito no Luciano Mota. Acredito. Sim. Até que me prove o contrário. Até que ele prove que ele não está fazendo, não tem vontade de fazer um bom governo, ou que ele está fazendo uma coisa desonesta, eu vou ser governo. Enquanto isso não acontecer, eu vou ser governo. O direito meu como parlamentar, eu fui eleito pelo povo, então eu quero me posicionar dessa forma. Até há pouco tempo, até as 30 vezes, estavam todos os vereadores posicionando dessa forma. Hoje eu começo a ter posicionamento diferente. E eu respeito. Então eu quero que Vossa Excelência compreenda. Eu sou base do governo, tenho compromisso, dei minha palavra, empenhei minha palavra com o prefeito Luciano Mota e vou ficar na base do governo. Senhor vereador, olha só, vereador do Centro. A questão aqui não é ser governo, deixar de ser governo, se o Luciano Mota é bom, é ruim. Pô, eu aqui posso falar aqui abertamente, eu fui muito vereador dessa casa, até para o prefeito Luciano Mota. E eu acredito no governo Luciano Mota. Eu acredito. São vários os problemas que tem no governo Luciano Mota, que essa própria casa aqui botou no final do governo Carrinho para ele. Que eu não vou apontar aqui os vereadores que fizeram.
Entendeu? Se hoje a gente tem problema em ISS, deixou de arrecadar, com essa casa que aprovou. Se hoje a gente tem problema com os concursos, com essa casa que votou lei que prevalecer de entrar uma porrada de gente, não é do nosso município. Isso tudo foi fruto dessa própria casa, porque não faz prevenção. Se você começa uma prevenção dessa, lá na frente você vai ter um percentual de jovem melhor. Qualquer ação que você faça prevenindo a violência e a criminalidade, você vai estar melhor. O prefeito Luciano Mota tem os prazos dele, e eu estou no governo dele. Eu admiro o prefeito, o senhor sabe disso. O vereador Carlos Kiefer, líder, sabe disso. Tem os seus defeitos, mas a gente acredita que ele vai andar bem. Agora, aqui tem 11 cabeças para ajudar ele a pensar. Não é só fazer o que ele quer. E para isso o vereador Genil pediu visto. E eu também, para sentar com o prefeito essa semana e perguntar para ele sobre as secretarias que vão ser criadas. Se é de importância para o município ou não. É de importância? Vamos discutir com o prefeito. Eu sou da secretaria da Comissão de Finanças. A gente tem que saber quanto essa secretaria vai custar para o município. Então, estamos junto com o prefeito para discutir problemas internos dessa casa, levar projetos de lei que há de interesse. Voto com o prefeito, nunca votei contra o prefeito Luciano Mota. Votei contra um veto de uma lei criada nessa casa. E que essa casa tem a total responsabilidade sobre suas leis criadas. Foi errado, senhor prefeito? Foi errado? Essa casa não é responsável por suas leis? Essa casa não tem a responsabilidade de criar leis que beneficiam os nossos munícipes? Pela Constituição, sim. Não é? Então, a criar, justamente, o senhor foi presidente 4 anos no governo Carlinhos, 3 anos, 8 anos, 7 anos, né? Então, o senhor sabe. O senhor viu o senhor falando das facas do governo do Genil? Eu não gosto de ficar falando muito do passado, porque eu não estava aqui, não convém a mim. É deselegante. Mas eu vou lembrar aqui, que o senhor mencionou, ele era vice-prefeito. Ele não tinha nenhuma atribuição de secretário, muito menos no governo.